Questão 136. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal é. Então, queremos saber a quantidade mínima de pacotes de pão, ok? Ele afirma aqui que um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo, antes dessa atividade, a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Aqui em cima ele afirma que o ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Então a gente vai primeiramente calcular a quantidade de minutos que eles vão caminhar, tá ok? Como é um casal, nós vamos ter 2 pessoas, vezes 30 minutos, né, de caminhada por dia, vezes o número de dias que eles vão realizar essa caminhada. Ele afirma aqui, né, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias. Então é 2 vezes 30 vezes 30. Né? 2 pessoas vezes 30 minutos por dia vezes 30 dias. Isso vai me dar o total de minutos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E acrescenta esses 2 zeros que tem aí. Então, vou ter 1.800 minutos. Como a relação é 1 grama para cada minuto, eles vão necessitar de 1.800 gramas de pão, ok? Bom, ele afirma aqui que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma delas pesa 15 gramas. Então, cada pacote vai estar pesando 18, são 18 fatias, vezes 15, o peso de cada fatia. Então, isso aqui me dá o total de gramas por pacote, ok? Como eu quero descobrir o número de pacotes, então basta agora dividir 1.800 por 18 vezes 15. Isso por quê? Porque eu vou estar dividindo o grama, só para a gente ver o resultado desse número, né? A grandeza de cima, a unidade é grama. A grandeza de baixo, a unidade é grama por pacote. Grama por pacote. Isso aqui é fração de fração. Então, para resolver, você repete a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. Inverter essa fração aí, g sobre p, fica p sobre g. E aí o resultado, g cancela g, e eu fico apenas com p, que é onde p é o número de pacotes. Então, se eu dividir esse número por esse, eu vou obter exatamente o número de pacotes. Isso aqui a gente pode escrever ainda como 18 vezes 100, né, dá 1.800. E esse outro, deixo como está, 18 vezes 15. E agora, posso dividir aqui por 18. 18 dividido por 18 dá 1. E fica então 100 sobre 15. Simplificando, dividindo ambos os números por 5, eu vou obter 20, né? 100 dividido por 5 dá 20. E 15 dividido por 5 dá 3. E quando eu dividir 20 por 3, isso vai dar aproximadamente 6,7. Bom, 6,7, isso aqui é, né, 6,7 pacotes. Mas ele não pode comprar uma fração do pacote, ou seja, ele não pode comprar 6,7 pacotes. Então, para conseguir esses 6,7, ele vai ter que ter 7 pacotes. Né? Ele vai comer 6 pacotes inteiros, mais uma fração do 7º pacote. Então, significa que a quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal é a letra D, 7. Questão 137. Bom, nessa questão a gente tem aqui uma bandeira presa a um mastro que forma com o chão
um ângulo de 90 graus, ou seja, esse mastro ele é perpendicular ao chão. Além disso, a gente tem aqui, preso num certo ponto P do mastro, a uma altura H do chão, né? Ou seja, a distância de P até o chão é H, 3 cabos de aço, né? Que são fixados ao solo, para dar sustentabilidade ao mastro da bandeira, ok? Formando cada cabo de aço um ângulo alfa, né? Os 3 formando o mesmo ângulo alfa, ok? E ele diz o seguinte, ele quer saber qual será a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados. Para isso, a gente tem essa observação. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Acontece que a gente tem, para realizar essa atividade, 3 opções. A altura e o alfa, eles variam, né? Na opção 1, H igual a 11, alfa igual a 30. Na opção 2, H igual a 12, alfa igual a 45. À medida que a gente faz essas variações, o comprimento do cabo varia. Por isso que a gente vai estar querendo calcular para escolher o menor possível. Ok? A gente vai estar chamando essa distância de P até esse ponto de x. Então a gente vai estar querendo calcular o valor de x em cada uma dessas situações. Quando h é 11, quando h é 12, quando h é 18. Ok? Acontece que, como o mastro é perpendicular ao chão, aqui o ângulo é 90, a gente vai ter que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo vale a seguinte relação. Seno do ângulo, no caso o ângulo aqui é o ângulo alfa, é igual ao cateto oposto, que é esse lado aqui, P até o chão, que mede H, sobre a hipotenusa, que eu estou chamando de x, que é o comprimento do cabo. Ok? Então a gente tem a relação entre alfa e x. Aliás, entre alfa e h e x. Como alfa e h são conhecidos, a gente determina o x. Então vamos fazer aqui o primeiro caso. O caso em que o h é 11. Então no lugar de h eu vou colocar 11. E x eu vou estar chamando de x1 para representar o x do primeiro caso. E isso tem que ser igual ao seno de alfa. Alfa no primeiro caso, 30. Então isso é igual a seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então eu vou ter que x1 vezes 1, que é x1, é igual a 2 vezes 11. Né? Sempre que a gente tem uma igualdade de duas frações, a gente multiplica o primeiro e o último, e isso tem que ser igual ao produto desse segundo com o terceiro. Né? Que a gente chama de produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então a gente tem essa igualdade, x1 mede 22. No caso 2, na segunda opção, eu tenho que h é 12. Então, no lugar desse h, eu vou colocar 12. E no lugar do x, eu vou estar colocando x2 para representar o x do segundo caso. E o seno de alfa, seno de 45. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E aí, de novo, eu vou ter 12, aliás, o x2 vezes a raiz, né, o produto dos meios, raiz de 2x2, igual ao produto dos extremos, 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24.
Para tirar essa raiz, eu multiplico pela raiz de 2, ambos os membros. Então, multiplica aqui por raiz de 2, eu fico com raiz de 2 ao quadrado, que é 2. x2, repete o x2, igual, multiplica isso aqui por raiz de 2. Como eu não sei quanto é o raiz de 2, eu vou escrever raiz de 2, aliás, 24 vezes a raiz de 2. Então, 24 raiz de 2. E para tirar esse 2, eu tenho agora o valor de x, né? Se eu dividir tudo por 2. Então, vou obter x2 igual a 24 dividido por 2, 12 raiz de 2. Então, esse é o valor de x2. O terceiro caso, terceira opção, é colocar h igual a 18. Então, vou ficar 18 sobre x3, né? O x agora é o x3 para representar o terceiro caso, igual a seno de alfa. Alfa agora é 60. Então, seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, daí a gente vai ter que x3 vezes raiz de 3, isso dá raiz de 3, x3, é igual a 2 vezes 18, 36. E de novo, agora eu quero eliminar essa raiz de 3, eu vou multiplicar por raiz de 3. Então, quando eu fizer raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Que o quadrado cancela a raiz. E aí eu fico com 3x3. Isso é igual a 36 vezes raiz de 3. Agora eu posso dividir por 3, ambos os membros. E aí eu vou obter 3 dividido por 3 dá 1, vezes x3. x3 igual 36 dividido por 3, 12. Raiz de 3. Então temos aí x3 igual a 12 raiz de 3, x2 igual a 12 raiz de 2 e x1 igual a 22. Claramente, esse número é maior que esse. Tá? Por quê? Porque raiz de 3 é maior que raiz de 2. Então, 12 raiz de 3 é maior que 12 raiz de 2. Então, já tem a relação que x2, já sei que x2 é menor que x3. Né? Esse número menor que esse. Né? Esse aqui menor que esse. Então, para saber qual dos três é o menor, eu preciso apenas agora comparar o x2 com o x1 e ver quem é menor. Para isso, eu vou elevar ao quadrado. Vou fazer o quadrado de x1, x1 ao quadrado. Quem é o quadrado de x1? É o quadrado de 22. 22 ao quadrado, que é 22 vezes 22. Isso dá 484. Só fazer a continha. 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aí depois o outro 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Soma 4. 4 mais 4, 8. E 4. 484. Esse é o x1 ao quadrado. Aí eu calculo quem é x2 ao quadrado. x2 ele é 12 raiz de 2. Então, 12 raiz de 2 ao quadrado. Isso é 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, dá 144, vezes raiz de 2 ao quadrado. Aí o quadrado cancela a raiz, vai ficar aí 2. E 2 vezes 144 é 288. E o que a gente observa? x1 ao quadrado, 484. x2 ao quadrado, 288. Esse número é menor que esse. Então, esse quadrado é menor que esse.
Mas se isso acontece, é porque o x2 é menor que o x1. Né? Quando eu tenho aqui o quadrado de um número é menor do que o quadrado do outro, né? Esse quadrado é menor que esse quadrado, então o número sem o quadrado, né? Só o x2, é menor que o outro sem o quadrado, somente o x1. Então x2 menor que x1. Então x2 ela é menor do que os outros dois, então ele é o menor dos três. Portanto, a solução é a letra C. Né? Isso por quê? Porque ele queria saber qual é a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados. E como o instalado é sempre o menor, então dos três o menor é exatamente esse. Questão 138. Nessa questão ele pede para determinar, né, aqui embaixo, ó, a escala em que essa tela representa as medidas reais. Então, é uma questão sobre escala. Ele fala bem aqui, ó, essa tela, né, essa tela aqui, apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Como aqui representa altitude e aqui distância, a maior altitude é essa, né? Já que ele sobe, permanece nessa altitude e depois começa a descer. Então, a maior altitude é essa. Então, isso aqui, né? Esse ponto aqui representa 5 quilômetros. Acontece que isso aqui está no papel, então não é quilômetro, né? Aí ele dá aqui a relação, ó. A figura, essa figura aqui, apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1. Então está dizendo que cada quadradinho aqui tem medida 1. Aqui é 1, aqui é 1. Como a gente está interessado apenas na altitude, né? Já que eu tenho que aqui é 5 km, né? Aqui assim, altitude real 5 km e altitude é no desenho, na figura, vou colocar assim, altitude na figura 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque ele está dizendo que a malha, né, os quadradinhos têm medida 1 centímetro. E a altura máxima ocorre exatamente na altura do primeiro quadradinho, ou seja, 1 centímetro. E a escala, né, só para lembrar, a escala ela é calculada colocando a medida da figura sobre a medida real. Né? Nesse caso aqui, quem é a medida da figura? 1 centímetro. E quem é a medida real? 5 quilômetros. Né? A gente está falando da altitude. 5 quilômetros. Mas para mim ter a escala, eu preciso que ambas as medidas tenham a mesma unidade, né? Estejam na mesma unidade. Então, eu vou ter que transformar esse quilômetro em centímetro. Quilômetro, depois vem hectômetro na escala, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. E por último, só para deixar ela completa, milímetro. Mas o que eu tenho eu estou aqui e quero chegar nessa unidade, centímetro. Então, vou percorrer com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Como aqui não tem vírgula, é como se tivesse aqui no final. Aí você coloca para que ela consiga percorrer 5 posições, 5 zeros. Aqui centímetro, aqui quilômetro. Então o resultado vai ser 1 centímetro
E aqui, quando a gente percorrer a vírgula, né, ela vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 no final. Então vai ficar 5, 0, 0, 0, 0, 0. 5 zeros. E voltar aqui. Só que agora é centímetro. Aí eu vou poder cancelar. E a escala, que a gente já sabe, né, não tem medida, é um número puro. Aliás, não tem medida não, não tem unidade de medida. Então é 1, 2 pontinhos, que é a mesma coisa de fração, 1 para 500 mil. 50.000. Aliás, 50 mil não. Está faltando um zero, né? 500 mil. Mas são 5 zeros. Então, isso nos diz que a solução é o item E. Questão 139. Bom, nessa questão a gente tem que uma pessoa vai realizar 4 atividades físicas: caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. E aqui a gente tem uma tabela onde ele coloca o número de horas por atividade por dia. Então, na segunda, 1 hora de caminhada, meia hora correndo, 0 de bicicleta, ou seja, ele não vai andar de bicicleta, e 2 horas jogar futebol. Na terça, meia hora de caminhada, 1 hora correndo, meia hora andar de bicicleta, 1 hora de futebol. E assim por diante, né? De segunda até a sexta. Aqui embaixo ele diz quanto ele vai gastar, qual é o gasto calórico por hora de cada atividade. Caminhar, 248 calorias por hora. Correr, 764 calorias por hora. Andar de bicicleta e jogar futebol. E o que ele está pedindo? O dia da semana em que será comemorado o dia do o aniversário é. Bom, o dia da semana que vai ser comemorado o aniversário. Só que ele diz aqui em cima, ó, ele deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Então vou ter que calcular o gasto calórico, né, de cada dia. Como é que eu vou fazer isso? Segunda-feira eu vou ter 1 hora de caminhada, então vai gastar 248 calorias. Ok? Eu vou ter que correr meia hora. Então, meia hora é metade, né? É metade dessas calorias, já que aqui é 1 hora. Então, metade de 364. 7 dividido por 2 dá 3, né? Aí sobra 1, fica 16. 16 dividido por 2 dá 8. E não sobra nada. Aí 4 dividido por 2 é 2. Andar de bicicleta, 0. Então aqui não vai 0 vezes esse número, né? Dá 0. Então não vai contribuir. Jogar futebol 2 horas. Então 2 vezes isso aqui, já que isso aqui é 1 hora só. Então 2 vezes esse. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Aí vem 1, né? 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Agora soma tudo. De 14. Aqui vem 1, né? Fica 5, 13, 21. Aí vai 2, com 2, 4, 3, 7, 7 com 9, 16. Então esse é o gasto calórico na segunda, ou seja, letra A. Vou colocar assim, letra A. Na terça, então na terça é meia hora de caminhada, então metade desse, metade de 248, 124. Essa é a metade. 1 hora de correndo, então 1 hora dá 764 calorias. 764. Meia hora de novo, né? Metade desse número. A metade aí dá 1,
15 dá 7. Aí sobra 1, 16 dá 8. 1, 7, 8. E 1 vezes esse daqui, 492. Então, 492. Soma 4 e 4, 8, mais 8, 16, mais 2, 18. Vai 1. 3, com 6, 9, 9 com 7, 15, 15 com 9, 24. Vai 2. 2 e 1, 3, com 7, 10, com 11, com 4, 15. Então, esse aqui já gastou menos do que a letra A, né? Letra B. A terceira, letra C, né? Quarta-feira. Quarta-feira, 0. A primeira, né? Que é caminhada. 1,5 desse. Então, significa que vai ser 764. É multiplicar por 1,5, que é equivalente a você somar 1 com metade. Né? 1 mais meio, dá exatamente 1,5. Então, 1 mais a metade dele, ou seja, ele mais a metade dele. A metade de 734 é 3, 8, 2. E 1 vezes 356, então 356. E metade desse daqui, né? 0,5 vezes 492. Metade dá 246. Somando, 8 com 6, 14. 14 com 6, 20. Vai 2. 8 mais 8, 16. Com 4, 20. Com 5, 25. Aí soma 2. Com 7, 9. 9 com 3, 12. 12 com 3, 15. 15 com 2, 17. Então, essa é a letra C. Por enquanto, ele está ganhando, né? Letra D, quinta-feira. Quinta-feira é 0 vezes esse, 2 vezes esse. 2 vezes 4, 8. Vamos colocar aqui, porque essa daqui é só um número. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6 é 12. Aí vai 1. E 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Então, essa é a letra D. Isso por quê? Porque no primeiro aqui é 0, nesse terceiro é 0, e nesse aqui também é 0. Então, é só 2 vezes esse número. Dá isso aqui. E a última, né, que é a sexta-feira. Sexta-feira eu tenho 0 vezes isso, dá 0. 0,5 vezes esse. Então, metade de 764. Metade dá 3. Sobra 1, dá 8. E 2. 382. 0 vezes esse número. 0. Aí 2,5 vezes esse. É a mesma coisa de 2 mais meio. 2 vezes esse dá 984. E a metade dele, 246. Agora soma, dá 10, 2, 1, 2, 12. Vem 1, 8 mais 1, 9, 9 mais 8, 17, 17 mais 4, 21. Aí vai 2. 2 com 3, 5. 5 com 9, 14. 14 com 2, 16. Então, essa é a letra E. Então, a gente observa que claramente esse aqui é o maior, né? Maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse. Então, o maior deles, letra C. Então, vai escolher a quarta-feira para comemorar o aniversário. Questão 140. Bom, nessa questão ele diz o seguinte: no bimestre passado ela comprou 6.000 folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos. Ok? Então nós temos 6.000 para
1.200 alunos. E nesse bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas. E a escola tem agora 1.150 alunos. Então agora eu vou ter 1.150 alunos para comprar as folhas. E é proporcional, então isso aqui é uma regra de 3, tá? Uma regra de 3 diretamente proporcional. Quanto mais aluno, mais folhas eu vou precisar, ok? Então significa que se ela é diretamente proporcional, para resolver eu faço produtos extremos igual produtos meios, né? Porque eu vou ter, na verdade, a razão entre as grandezas, né? A razão 60 para x, igual a razão 1.200 para 1.150. Então vai ficar 1.200 vezes x, 1.200 x igual a 1.200 vezes 6.000. 6.000 vezes 1.150, né? 1.200 não, 1.150. Eu posso cancelar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, e aí eu vou obter 12x, 2 zeros daqui vai ficar 60. E esse outro eu deixo como está, 1.150. Eu posso dividir agora tudo por 12. Dividir aqui por 12 dá 1, então x, né? 1 vezes x. 60 dividido por 12, 5. Então 5 vezes 1.150. Então x, que é o número de folhas, né? Lembrando aqui é folhas. E aqui é alunos. Então o resultado vai ser o número x, é o número de folhas. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. E 5 vezes 1, 5. Então ela vai precisar de 5.750 folhas. Acontece que essas folhas ela vêm em embalagens de 100 unidades. Então significa que eu vou pegar, para saber quantos pacotes ela vai precisar comprar, eu pego o total de folhas e divido pela a quantidade de folhas em cada pacote. Aí o resultado dá exatamente a quantidade de pacotes. Bom, se eu for dividir isso aqui, eu posso cancelar esse zero e dividir esse número por 10. É só deslocar a vírgula, uma posição decimal, já que é uma divisão pela uma potência de 10. Então vai ficar 57,5. Como eu não posso comprar 57,5 pacotes, né? Ela vai precisar comprar, na verdade, 58 pacotes. Vai sobrar folha, mas ela precisa dessa quantidade de pacotes. Como cada pacote custa R$4, ela vai precisar pagar quanto? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. 232. Mas ela quer pagar apenas 220. Né? Então ela vai pedir um desconto, é isso que está dito aqui. E o que eu quero é o desconto necessário no preço final da compra em porcentagem pertencente ao intervalo. Ele está dizendo que o desconto tem que estar em um desses intervalos. Bom, se ela quer pagar 220 e ela deveria pagar 232, então ela vai estar precisando aí de um desconto de R$12, ou seja, ela quer pagar R$12 a menos. Então esse valor aqui é que eu quero calcular o percentual dele. E qual deveria ser o valor? Deveria ser 232. Esse é o valor correspondente aos 100%, ou seja, sem desconto. Ok? E agora, de novo, né? Porcentagem. Isso aqui é porcentagem. Porcentagem sempre é uma regra de 3, simples, diretamente proporcional. Ok?
Então, a regra de 3 diretamente proporcional significa que eu vou multiplicar os extremos e isso vai ser igual ao produto dos meios. Então, vou ter 232 vezes x igual a 12 vezes 100. 12 vezes 100, 1.200. Divido tudo por 2. Isso dá 116. E esse aqui dividindo por 2 dá 600, né? 1.200 dividido por 2. Divido de novo por 2. Aqui vai dar 58. 116 dividido por 2. E aqui vai dar 300. 600 dividido por 2. De novo, posso dividir por 2. Isso dá 29. E aqui vai dar 150. Metade de 300. Se fosse 30, eu poderia dividir. O x seria 5. Mas não é. Então, vamos fazer a divisão aqui. 150 dividido por 29. Bom, isso dá 5. Né? 5 vezes 9, 45. Aí vai 4. 5 vezes 2, 10. 1, 4, 14. Quando subtrai aqui, dá 5. Se eu quiser continuar a divisão, ponho uma vírgula e acrescento um zero. 50 dividido por 29 dá 1. Então, esse número x, né? Então, x é aproximadamente 5,2. Né? Porque se eu continuar a divisão, 29, né? 1 vezes 29 dá 29. Quando eu subtraio aqui, a subtração aqui dá 21. E aí, quando eu for continuar, eu vou ter 210, isso dá 6. Então, isso aqui dá para arredondar para 5,2. E esse número, ele está nesse intervalo, já que aqui vai de 5 até 5,5. E eu tenho 5,2. Isso nos diz que a solução é a letra A. Questão 141. Bom, nessa questão ele fala que de 2 calendários, né? Um chamado desse nome, que eu não sei nem como pronunciar esse troço, composto por 260 dias. E um outro calendário tem esse nome, composto por 365 dias. Ok? Além disso, ele informa aqui na frente, né, que uma certa família governou essa comunidade por 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos desse tipo. Então, significa que ela governou 20 vezes 52 anos, só que cada um desses anos, vamos colocar 52 não, né? 20 ciclos de 52, é isso mesmo, vezes 52, vezes o número de dias que cada um desses anos representa, né? Cada um desses anos é composto por 365 dias. Então, isso aqui é o total de dias que essa família governou. E a pergunta é a seguinte, de acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos desse tipo aquela comunidade maia foi governada por tal família? Bom, eu vou dividir isso aqui, né? Vou dividir isso aqui, vamos tirar esses dias aqui. Não, deixa como está. Eu vou dividir isso aqui pelo número 260 dias. Não é isso? Aí eu vou ter exatamente o número de anos dessa família. Né? É governado por essa família nesse tipo de calendário. Ok? Bom,
Aqui a gente vai pensar assim, ó, esse zero cancela esse, então eu vou ficar com 2 vezes. Esse 52 eu vou pensar ele como 4 vezes 13. Daqui a pouco fica claro por que é 4 vezes 13. E 365. Aí eu vou ter aqui 260. 260 eu vou pensar como 2 vezes 13. E o zero foi embora, né? Esse zero daqui cancela esse zero daqui. E fica 26, que é 2 vezes 13. Bom, aí ficou claro por que eu dividi esse 52 dessa forma. Eu cancelo esse 2 com esse 2 e esse 13 com esse 13. E aí vai me sobrar quem? Vai sobrar 4 vezes 365. E isso dá quanto? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, 1400 anos. Aliás, 1460 anos. Que nos diz que a solução é a letra C. Questão 142. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde essa medida aqui é C, essa medida aqui é B e essa medida aqui é A. E aí eu vou ter C como sendo o diâmetro desse círculo, A como sendo o diâmetro desse círculo e B como sendo o diâmetro desse outro aqui. Esse aqui está chamando de C1, C3. Esse aqui ele está chamando de C2 e o maior está chamando de C1. E o que ele afirma é que esses valores ABC são respectivamente os diâmetros dos círculos. Ele afirma aqui isso aqui, né? Observe que essa construção assegura pelo teorema de Pitágoras que a área de C1 é igual à área de C2 mais a área de C3. O que o teorema de Pitágoras garante? É que a hipotenusa, que é a medida A ao quadrado, é igual à medida do quadrado desse cateto, que é B, mais a medida ao quadrado desse outro cateto, C quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Quando o ângulo é 90, o lado maior ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois lados menores do triângulo. Ok? Aí tem uma conversinha aqui onde ele vai ter essa situação. Um triângulo com um ângulo alfa, não necessariamente 90. Tá? Aí ele afirma que o professor, né, fez, tem uma história aí, meia pizza do professor de matemática, essa região aqui, o lado maior, né? Metade do, aqui é o diâmetro do círculo maior, né? Aí você tem aqui só a metade, por isso que é meia pizza. Meia pizza do amigo 1, que seria o C1, né? No caso C3, no caso. E a outra, meia pizza do amigo 2. Então, um professor e 2 amigos. Aí ele afirma que, em algum momento aqui, né, que ele diz que só em saber do ângulo alfa, ele diz que a pizza dele é a maior. O que ocorre é o seguinte, ó, vale essa igualdade, que é o teorema de Pitágoras, quando alfa é exatamente 90 graus. Vale essa desigualdade, A2 é maior do que B2, maior do que C2, quando alfa é um ângulo aqui, ó, maior 90, alfa é maior que 90 e é menor que 180.
Aí você tem essa relação. A2 é maior do que B2 mais C2. O lado maior ao quadrado é maior do que a soma dos quadrados dos dois lados menores. E o terceiro caso, que é A2 é menor do que B2 mais C2. Isso ocorre quando alfa é maior que zero e é menor do que 90 graus. Então, tudo está relacionado a 90 graus. Se for igual, vale a igualdade. Se o alfa for menor que 90, o lado maior ao quadrado é menor do que a soma dos outros dois quadrados. E quando o alfa é maior que 90, é lógico que ele tem que ser menor do que 180, né? Que é um triângulo. Então, quando o alfa for maior do que 90, o lado maior ao quadrado é maior do que a soma dos outros dois lados ao quadrado. Ok? Isso acho que não tem em todo o livro não, de matemática, mas vale isso aqui. Então, pelo que ele está dizendo aqui, né? Aqui no final, ó, a área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Então, por que isso ocorre? Por conta dessa situação aqui. Ou seja, item C. A alfa está entre 90 graus e 180. Questão 143. Essa questão é extremamente simples, né? Ele fala aqui, ó, entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão, isso aqui é o que vai dar o comando da questão, razão entre o consumo de oxigênio e a massa. Então, vou ter consumo de oxigênio, que é medido, né, aqui é a unidade, em mililitro por minuto. Então, ml por minuto. Vamos colocar assim, minuto assim. E a massa em quilograma. Então, a razão. Quando ele diz razão, ele está dizendo que vai ser uma fração entre essa grandeza e essa que eu vou colocar agora, quilograma, que é a massa. Tá? Consumo de oxigênio por massa, né? Por quilograma. O consumo é mililitro por minuto, a medida do consumo. Então, esse é o EC que ele está pedindo. E é isso que ele está pedindo aqui, ó, no final. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é. Então, EC tem essas medidas. Não a fórmula, tá? A fórmula é EC igual consumo. Vamos colocar assim, né? Consumo de oxigênio por minuto. Então, o consumo que ele faz em 1 minuto. Dividido pelo peso. Massa. Essa unidade é mililitro por minuto. E essa unidade, quilograma. Mililitro por segundo, por minuto e quilograma. Então, para saber o resultado dessa coisa aí, é só fazer essa conta aí, ó. É só fazer isso aqui. Divisão, fração de fração. Então, para dividir fração de fração, a gente vai fazer ml, repetir a primeira fração e inverter a segunda. A segunda é só um número inteiro, então posso pensar isso como 1 sobre quilograma. Então, isso aqui eu posso pensar como quilograma sobre 1. Tá? Essa coisa dividida por 1 dá ela mesma. Então, quando eu inverto a fração aqui, eu vou ficar com 1 sobre quilograma. E o resultado é mililitro vezes 1, que é mililitro, minuto vezes quilograma. Minuto
vezes quilograma. Isso nos diz que a solução é o item B. Última questão de hoje, questão 144. A gente tem aqui que o gerente estava decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte aquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Né? E o que ele quer saber é exatamente isso, em qual mês o produto 2 parou de ser produzido. Ele diz que a tabela aqui representa a produção. Produto 1, vendas de abril, 80, produção não, vendas, né? Vendas 80, depois 90, depois 100. E produto 2 começou com 190, baixou para 170, baixou para 150. Ele diz que essa tendência continua nos meses seguintes. Então significa que o produto 1 vai aumentar e o produto 2 vai diminuir. E como é que está aumentando e diminuindo? Vou colocar aqui julho, agosto. Bom, se a gente observar, o produto 1 está aumentando 10 unidades. Então significa que aqui vai ser 110, aqui vai ser 120, o próximo 130. E o de baixo, ele está diminuindo 20 de um mês para outro. Então vai cair aqui para 130, depois menos 20 vai cair para 110. Então no mês de agosto ocorre a inversão, né? No mês de agosto o produto 1 vende mais do que o produto 2. Como ele afirma que vai deixar de produzir, né? No mês seguinte, né, o gerente está decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte àquela em que as vendas do produto 1 superassem a do produto 2. Então, ela supera nesse mês, no mês seguinte, setembro. Ou seja, solução letra D.